Você já se sentiu rejeitado por alguém e, por dentro, teve a sensação de que aquilo dizia algo sobre o seu valor? Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em seus diários íntimos: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, ele enfrentava críticas, traições, rejeições, e ainda assim mantinha a calma, a dignidade e a clareza de pensamento. A verdade é que a rejeição é inevitável. Ela vem de formas sutis, como uma mensagem ignorada, ou de maneiras abruptas, como uma demissão ou um término inesperado. Mas por trás dessa dor existe uma chave poderosa, a capacidade de usar o que te machuca como matéria-prima para evoluir. Neste vídeo, você vai mergulhar em 13 lições estoicas, acessíveis e profundas, que podem te ajudar a lidar com a rejeição com sabedoria, força interior e dignidade emocional. Mas mais do que isso, essas lições podem te ensinar a transformar a dor em clareza e a frustração em autoconhecimento. Imagine se cada vez que você fosse rejeitado, você sentisse liberdade e não vergonha. Imagine se, ao invés de implorar por atenção, você encontrasse dentro de si mesmo tudo aquilo que estava buscando fora. Essa jornada não é sobre negar o que você sente, é sobre aprender a navegar por dentro das emoções com mais consciência, mais coragem e menos autopunição. Ao longo dos próximos minutos, você vai explorar como se proteger emocionalmente sem se tornar frio, como usar a dor da rejeição como trampolim para seu próprio crescimento e como aplicar princípios estoicos no seu cotidiano, mesmo que você nunca tenha lido um livro de filosofia antes. Você não precisa ter respostas agora, mas se estiver disposto a olhar para dentro, talvez descubra que a rejeição é apenas o início de algo muito maior. Vamos começar. Bloco 1. A dor da rejeição e o começo da cura. Rejeição. Uma palavra curta, mas que pode ecoar dentro de nós por semanas, meses, às vezes por uma vida inteira. É como se cada não recebido fosse um espelho distorcido, refletindo uma imagem fragmentada do nosso valor. E muitas vezes acreditamos nesse reflexo. Mas será que precisamos continuar olhando para esse espelho? A filosofia estoica nos convida a uma visão diferente. Você não controla os outros, mas pode sempre escolher o que fazer com aquilo que recebe. E nesse primeiro bloco, vamos explorar 4 princípios que iniciam o processo de cura emocional, sem negar a dor, mas acolhendo-a com sabedoria. Lição 13. Ignore quem te menospreza. Nem todo olhar frio carrega verdade. Nem toda rejeição diz algo real sobre quem você é. Ignorar quem te menospreza não é um ato de vingança, é um gesto de proteção da sua energia vital. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal." Quando alguém te trata com desprezo, você pode cair na armadilha da comparação e da autocrítica. Ou pode simplesmente deixar que essa pessoa fique com os próprios julgamentos. Pense em si mesmo como uma casa. Você deixaria qualquer um entrar e bagunçar seus móveis? Por que então permitir que palavras vazias desorganizem sua paz interior? Lição 12. Elimine-os da sua mente. A rejeição pode ficar rodando na cabeça como uma música que não conseguimos desligar. Mas guardar alguém na mente que já não te valoriza no coração é sobrepeso emocional. Eliminar alguém da mente não é repressão, é desapego consciente. É reconhecer a dor, sim, mas também escolher não alimentar pensamentos que drenam sua vitalidade. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Aceitar que alguém te rejeitou não significa concordar com isso. Significa que você está pronto para seguir sem carregar quem já foi embora. Lição 11. Não reaja emocionalmente. A primeira reação à rejeição geralmente é instintiva: raiva, tristeza, humilhação. Mas o estoicismo ensina que a liberdade começa quando conseguimos colocar um espaço entre o que sentimos e o que fazemos com isso. Imagine um incêndio. Quanto mais oxigênio você dá, mais ele cresce. Responder a uma rejeição com explosões emocionais é como soprar vento em chamas. Ao contrário, se você oferece silêncio, calma e presença,
o fogo se apaga por si só. Você não precisa ser gelado, mas pode ser centrado. Lição 10. Prove seu valor. Você não precisa provar nada para quem te rejeitou, mas pode sim usar essa dor como motor de reinvenção. Não é sobre mostrar que eles estavam errados, é sobre mostrar a si mesmo do que você é capaz. Criar, estudar, se desafiar. É uma forma de dizer ao mundo, e a si mesmo, eu continuo, mesmo quando não me quiseram. A rejeição pode ser o empurrão que faltava para começar algo novo. E muitas vezes, aquilo que pareceu o fim era apenas o começo do seu verdadeiro caminho. Pausa para a reflexão. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: qual foi a última rejeição que ainda ecoa dentro de mim? Ela diz mais sobre mim, ou sobre quem me rejeitou. O que você faz com essa resposta pode mudar tudo. Bloco 2. Recolhimento, silêncio e resiliência. A rejeição deixa marcas invisíveis. Ela silencia a autoestima, abala a identidade e, às vezes, nos faz duvidar do nosso lugar no mundo. Mas existe um momento, logo após a dor mais aguda, em que algo precioso pode emergir: o recolhimento. É nesse silêncio interior que o estoicismo se torna prática viva, quando você para de reagir ao mundo e começa a responder com intenção. Este bloco é sobre esse espaço entre o impacto e a reconstrução, sobre aprender a não correr atrás de quem virou as costas e, no lugar disso, correr em direção a si mesmo. Lição 9. Corte contato. Continuar se expondo à fonte da rejeição é como tocar repetidamente em uma ferida aberta. Há dignidade no afastamento, há poder no silêncio. Cortar contato não é frieza, é respeito. Você não é obrigado a manter vínculos com quem te desrespeita, mesmo que exista história, afeto ou saudade. O silêncio oferece clareza. Ele te devolve o controle emocional que a rejeição muitas vezes rouba. E nesse silêncio, você pode começar a escutar a si mesmo. Lição 8. Prove que eles estão errados. Mas atenção, não se trata de provar algo para o outro. A verdadeira superação não grita. Ela floresce em silêncio. A dor da rejeição pode se tornar força criativa. Pode virar livro, empresa, jornada espiritual, mudança de vida. Não porque você quer mostrar que vale a pena, mas porque percebe que sempre valeu, mesmo quando não foi visto. Cada passo dado em direção ao seu propósito é uma forma de dizer: eu me escolho, mesmo quando o outro não me escolheu. Lição 7. Saia e divirta-se. A mente humana é hábil em se prender à dor, mas o corpo e a alma pedem leveza. E às vezes, o melhor remédio para a rejeição não está na análise profunda, mas em uma caminhada no parque, um novo hobby, uma risada sincera com amigos. A felicidade ativa regenera o que a dor desgastou. É no simples, no espontâneo, que você começa a sentir que a vida continua e pode ser boa, mesmo depois de uma perda. Jung nos lembra: o encontro com o self acontece muitas vezes quando nos permitimos viver com autenticidade, mesmo nas pequenas coisas. Não se isole. Reconecte-se com aquilo que te dá prazer sem exigir aprovação de ninguém. Pausa para a introspecção. Respire fundo. O que você está precisando neste momento? Afastar-se ou se abrir para algo novo? Em que espaço da sua vida você poderia colocar mais leveza, mais cor, mais movimento? Rejeição também é redirecionamento. E o que está por vir pode ser mais bonito do que aquilo que se foi. Bloco 3. Poder pessoal, identidade e maturidade emocional. Após o recolhimento, algo dentro de nós começa a se reorganizar. A dor da rejeição não desaparece de imediato, mas sua forma muda, deixa de ser ferida aberta e se transforma em aprendizado. E com esse aprendizado, nasce uma nova postura, mais firme, mais centrada, mais autêntica. Este bloco fala sobre presença, sobre como agir com equilíbrio, mesmo quando os fantasmas do passado ainda tentam chamar sua atenção. Aqui, a filosofia estoica se une à psicologia profunda para mostrar que você pode ser gentil, sem se anular, que pode ser presente, sem ser dependente.
Lição 6. Construa seu status social. Essa lição não é sobre fama, é sobre valor. É sobre construir uma rede de relações que reflita quem você é e não quem você tenta ser para agradar. Fortalecer seu status é investir em crescimento pessoal, em desenvolvimento emocional, em compartilhar sua jornada com quem vibra na mesma frequência. É deixar de buscar validação em quem te rejeitou e começar a atrair pessoas que reconhecem seu brilho sem que você precise se apagar. Quando você começa a andar com quem te respeita, o eco da rejeição se torna cada vez mais distante. Lição 5. Haja como se eles não existissem. Isso não significa negar a existência do outro, mas sim não se colocar mais em função dele. Agir como se eles não existissem é se libertar da necessidade de ser visto por quem escolheu não enxergar. Você não precisa mais jogar o jogo emocional da indiferença e do orgulho. Pode simplesmente viver a sua verdade com serenidade. É como Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Se você ainda vive tentando provar algo, talvez precise apenas soltar. E quando você solta, o que te prendia perde a força. Lição 4. Dê a eles o tratamento do silêncio. O silêncio é um campo fértil. Nele você planta maturidade, colhe clareza. Nem toda resposta precisa ser dita. Às vezes, a ausência é mais poderosa do que qualquer explicação. O silêncio aqui não é vingança. É um espaço seguro onde você se recolhe para reorganizar o que sente, para ouvir sua intuição, para entender o que merece ou não permanecer na sua vida. Na alquimia psicológica, esse é o momento da Nigredo, a fase escura, silenciosa, mas essencial para o renascimento. Pausa para a autoobservação. Quem hoje ocupa espaço demais na sua mente, sem oferecer nada em troca, você está pronto para romper esse laço. Ou ainda há algo que precisa ser compreendido antes. Às vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso. E quando você se recolhe com dignidade, o mundo percebe, mas, mais importante, você também percebe o quanto vale. Bloco 4. Dignidade, autenticidade e individuação. Há um ponto na jornada da rejeição em que a dor já não comanda mais os passos. É quando você deixa de agir a partir da ferida e começa a responder a partir da consciência. Esse ponto marca o início da verdadeira liberdade interior. Neste último bloco, o estoicismo se une ao processo de individuação descrito por Jung, um caminho que vai além de curar a dor. Trata-se de se tornar quem você realmente é, com inteireza, com autenticidade, com dignidade silenciosa. Lição 3. Não implore por atenção. Implorar por atenção é uma traição sutil contra si mesmo. É colocar nas mãos do outro o poder de validar a sua existência. Você pode desejar ser visto, claro. Isso é humano, mas depender disso para se sentir valioso é o que precisa ser transmutado. Ao parar de implorar, você afirma: eu existo por inteiro, mesmo sem aplausos. E, paradoxalmente, é nessa integridade silenciosa que o mundo começa a te notar de forma mais verdadeira. Lição 2. Seja gentil, mas emocionalmente distante. Gentileza não é submissão. Cordialidade não é entrega. Ser emocionalmente distante, neste contexto, é proteger aquilo que está em reconstrução dentro de você. É estabelecer um espaço saudável entre o que sente e o que oferece. É saber onde o outro termina e onde você começa. Jung falava sobre o equilíbrio entre ânima e ânimos. As forças interiores que, quando desarmonizadas, nos fazem projetar nossas carências no outro. Restaurar esse equilíbrio é parar de buscar completude fora e começar a habitá-la dentro. Lição 1. Não revele sua luta. Você não precisa expor a sua dor para provar que está ferido. Nem precisa tornar público o processo que vive internamente para que ele seja real. O controle emocional que o estoicismo ensina não é repressão, é soberania. É a capacidade de viver seus altos e baixos com uma presença tão profunda que nem sempre precisa ser verbalizada. Há uma força silenciosa em quem segue em frente sem precisar justificar cada passo. E essa força, muitas vezes, é o que começa a inspirar outros, sem que você diga uma palavra. Pausa para a integração. Feche os olhos.
mesmo que por alguns segundos. Sinta o que ressoa com você neste momento. O que você está pronto para deixar para trás? Qual parte sua já não precisa mais lutar por atenção? E quem você está se tornando agora, à medida que solta o que já não te serve? O estoicismo não promete a ausência de dor, mas oferece a possibilidade de atravessá-la com elegância, presença e poder pessoal. E é aí que começa a verdadeira transformação. Conclusão: transformando a rejeição em autoconhecimento. Rejeição, uma palavra que tantas vezes carregamos como um peso, mas que, sob uma nova luz, pode se tornar ferramenta. Ao longo deste vídeo, você conheceu 13 lições que não apenas ajudam a lidar com a rejeição, mas também revelam caminhos profundos de reconexão interior. Você aprendeu que ignorar quem te menospreza é um gesto de respeito por si mesmo, que eliminar o outro da sua mente não é desprezo, mas autocuidado, que não reagir emocionalmente é sinal de maturidade, e que usar a dor como impulso pode te levar a lugares que jamais imaginou. Percebeu também o poder do silêncio, do distanciamento e da leveza. Compreendeu que a força não está em implorar, mas em preservar. E que ser gentil não exige abrir mão da própria estabilidade. Carl Jung dizia: o encontro com o self requer um mergulho na escuridão, mas é lá que se encontra a luz. A rejeição pode ter sido o empurrão para esse mergulho, mas agora você não está mais caindo, está emergindo, mais consciente, mais inteiro, mais capaz de olhar para o espelho interior e reconhecer, sem dúvidas, eu tenho valor, mesmo quando o mundo não me aplaude. Se algo neste vídeo tocou você, lembre-se de voltar a ele quando necessário. Às vezes precisamos ouvir a mesma verdade mais de uma vez para que ela desça do intelecto ao coração, e se puder, leve essas lições para além da teoria. Leve para as suas relações, para o seu silêncio, para o seu recomeço. A rejeição, quando acolhida com coragem e consciência, deixa de ser um fim e se torna um portal para quem você realmente é. Encerramento. Convite à prática contínua. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre a sua coragem de olhar para dentro. Nem todos estão dispostos a atravessar suas dores com consciência. Nem todos escolhem crescer em vez de apenas reagir. As lições estoicas que exploramos não são receitas prontas. São princípios, faróis, e o verdadeiro impacto delas acontece no cotidiano, na forma como você responde a uma mensagem não recebida, na escolha de se calar diante da provocação, no momento em que, ao invés de se culpar, você se acolhe. Rejeição não precisa mais ser um ponto final, ela pode ser uma vírgula, um respiro, o início de uma nova narrativa que nasce com mais verdade, mais força e mais conexão com quem você realmente é. Lembre-se, você não precisa correr atrás de quem não te enxerga. Você não precisa provar seu valor. Você só precisa lembrar, todos os dias, que já é inteiro, mesmo quando o outro não reconhece. E se em algum momento voltar a doer, volte também a este espaço. Volte a estas palavras. Volte a si mesmo, porque cada não que você recebe pode sim ser doloroso, mas também pode ser sagrado, porque às vezes é no não do mundo que você finalmente aprende a dizer sim para si. Agora, a jornada é sua, e você está mais preparado do que nunca para caminhar com firmeza, silêncio e verdade. Que a filosofia estoica continue sendo guia, que o autoconhecimento siga sendo bússola, e que sua dignidade nunca mais se perca nas mãos de ninguém. Até o próximo encontro.